Muito bem, pessoal, vamos dar prosseguimento aí. Após a renúncia de Varney na CONCACAF, Leslie Austin, barbadiano que estava no comitê executivo da confederação desde o fim dos anos 1970, era o vice-presidente mais antigo e, pelo regulamento, o próximo na linha de sucessão. Mas, quando ele tentou assumir a presidência, foi recebido com resistência, especialmente por Blazer, que queria que outro vice-presidente da CONCACAF tomasse posse, o hondurenho Alfredo Havitt. A resposta de Austin foi tentar demitir Blazer, mas o secretário-geral se recusou a ir embora. Sem perder tempo, Austin contratou advogados norte-americanos que, por sua vez, contrataram uma empresa de investigação corporativa chamada FTI Consulting para conduzir uma auditoria das finanças da confederação. Porém, depois que os funcionários da FTI foram repetidamente impedidos de entrar nos escritórios da Trump Tower e da CONCACAF em Miami, o responsável pelo caso, um investigador de Miami chamado Simon Strong, recebeu uma tarefa diferente: descobrir os podres de Chuck Blazer. Então, Strong, um inglês alto de olhos azuis e modos tranquilos e despretensiosos, os quais faziam as pessoas pensarem que ele era um espião, começou o que o pessoal em sua linha de trabalho chamava de desenvolver informações e dados, que se traduzia em fazer ligações, aprofundar os relacionamentos com os contatos e pedir favores. Ele conversou com Jack Varner, pediu para Leslie Austin lhe passar contatos e voou pelo Caribe para encontrar executivos e empresários antigos e atuais da CFU, alguns dos quais abandonaram a organização assim que Varner foi suspenso. Austin não havia comparecido à infame reunião em Port of Spain, mas a maioria dos cartões da CFU havia em muitos embolsar os $40 mil com prazer. Do ponto de vista deles, a decisão da FIFA não era apenas um ataque a Varney, que os havia liderado e empoderado por muitos anos. Era uma ameaça direta e pessoal aos seus estilos de vida. A tentativa posterior de Blazer de anular os estatutos da CONCACAF e impedir que Austin se tornasse presidente interino reaçou esses sentimentos. Para eles, era um golpe de Estado. Não foi surpreendente, então, que em pouco tempo Strong tivesse conseguido desenterrar uma coleção de documentos consideráveis que comprometiam Blazer. O significado de alguns documentos foi explicado a Strong pelas fontes que os entregaram, enquanto outros tinham conotações menos óbvias. Porém, coletivamente, pintava a figura de um homem que estava recebendo grandes quantias de dinheiro sem ninguém saber. Strong tinha a sensação clara de que havia muito mais a ser descoberto. Nas semanas após a explosão de Varner, Blazer trabalhou muito para se apresentar como um pilar de integridade e transparência, declarando a um jornal que nós não toleramos esse tipo de comportamento, entre aspas, que foi exibido pelos membros mais antigos, entre aspas, da confederação. Na verdade, ninguém sabia ao certo o que Blazer, que servia tanto de tesoureiro como de secretário-geral da CONCACAF, estava tramando. Para começar, ele nunca mostrava os livros de confederação a ninguém, guardando-os com mais cuidado do que um diário pessoal. Não havia indicação, nem mesmo a mais vaga, de quão bem ele estava administrando a CONCACAF em todos aqueles anos, e ninguém tinha a menor ideia de quanto dinheiro ele estava levando. Realmente, a questão do salário de Blazer havia sido abordada na organização apenas 3 vezes durante os últimos 20 anos. A última vez que o assunto foi discutido foi em 2002, quando Blazer desconsiderou um questionamento sobre quase $1,2 milhões em comissões de tráfego que estavam sendo registradas como despesas de marketing. A pergunta foi feita por um delegado em frente a todos os participantes de um congresso da CONCACAF. Blazer foi forçado a admitir que os pagamentos eram, na verdade, parte de sua compensação, mas, de alguma forma, sua declaração pública não apareceu na minuta oficial da reunião, sendo logo esquecida. Contudo, Strong descobriu que Blazer estava, havia anos, varrendo para debaixo do tapete milhões de dólares, e a maior parte não tinha sido declarada. Pelo menos, isso estava claro no contrato original de 1990, com uma cláusula que concedia 10% em comissões de todos os direitos televisivos de patrocínio interno da Blaze, o que valia quase toda a receita da CONCACAF. Mas isso não era tudo. Entre os documentos obtidos por Strong havia uma carta de Jack Varner ao Republic Bank, em Trinidad e Tobago, de 31 de março, apenas alguns meses antes, instruindo o banco a fazer um cheque de $250 mil para Blaze. Strong também tinha uma cópia do cheque cancelado, com a mesma quantia que fora depositada em uma conta bancária nas Bahamas em 3 de maio, imediatamente após o congresso da CONCACAF em Miami. Aquele pagamento de $250 mil com certeza não era uma taxa de direitos televisivos ou de patrocínio. Também não estava claro por que Blazer tinha contas nos paraísos fiscais como as Bahamas e por que ele usava empresas de fachada em vez de seu nome na maioria dos documentos financeiros. O contrato de 10% era firmado entre a CONCACAF e outra entidade chamada Sportvertizing. Outros documentos em posse de Strong mostravam que aquela empresa, originalmente fundada no estado de Nova York, estava registrada nas Ilhas Caimã, onde as empresas não eram sujeitas a impostos sobre as sociedades e a divulgação de participação acionária era mínima. Os documentos, pensava Strong, no mínimo sugeriam uma estratégia agressiva de evasão fiscal. Apesar de a origem do dinheiro ser desconhecida, antes de se mudar para Miami, Strong havia trabalhado como repórter em jornais londrinos e depois na Austrália.
Por fim, ele se mudou para a América do Sul, onde atuou como correspondente estrangeiro para alguns jornais matutinos britânicos. Ele escreveu um livro sobre as guerrilhas comunistas no Peru e, alguns anos mais tarde, um segundo livro que foi uma das primeiras análises sérias sobre a carreira do narcotraficante Pablo Escobar. Interessante, né? O foco da obra era a lavagem de dinheiro, portanto, Strong estava familiarizado com as estratégias dos bandidos no uso de contas estrangeiras para lavar dinheiro sujo. Apesar de ter desistido do jornalismo, Strong mantinha bastante contato com os jornalistas na América Latina e no Reino Unido. Ele também era fã de futebol, tendo crescido como torcedor do Burnley Football Club. Assim como os milhões de torcedores que acompanham o futebol, ele ficou indignado ao perceber como o esporte do povo era explorado por manda-chuvas inescrupulosos que exprimiam cada centavo possível. Chuck Blazer, sem dúvida, era um deles, e os torcedores deveriam ter o direito de saber claramente o que ele estava aprontando. Strong podia pensar em pelo menos um jornalista britânico que se sentia da mesma maneira. Vamos dar prosseguimento aí. Tá cada vez ficando mais intrigante, né?